sobre a perspectiva bíblica na preparação teológica do obreiro. Eu vou passar 3 vídeos para os irmãos, para que a gente possa entender esse tema. São vídeos conhecidos, alguns irmãos já devem ter visto em algum momento no YouTube ou na internet, nas redes sociais, né? Vou pedir para apagar a luz novamente. Vamos ver o primeiro vídeo. Ou dá ou desce. Mas é isso mesmo. Ou dá ou desce. Ou dá ou a tua vida desce. Está escrito. Porque Jesus disse que é dando que se recebe. É isso aí. Nós assumimos o que falamos e o que pensamos. Nós não temos que esconder. Até aqui. Primeiro comentário a respeito desse vídeo, né, foi a respeito daquela expressão infeliz, né, que o Edir Macedo usou há tempos atrás, há anos atrás, ou dá ou desce, né? E fizeram essa pergunta num programa ao vivo, e o pastor, ele quis justificar essa expressão dizendo que ela tem uma fundamentação bíblica, dizendo que Jesus Cristo diz é dando que se recebe. Jesus Cristo não disse é dando que se recebe. Quem falou isso foi São Francisco de Assis. Então ele tentou justificar biblicamente uma opinião que não era bíblica com outra passagem que também não pertencia à Bíblia, né? Então foi uma situação vexatória mesmo. Outro vídeo. Esse é conhecidíssimo, muito, né? Mas eu acho que vale a pena, porque alguns irmãos talvez não tenham ouvido, né? Mas esse é uma espécie de clássico. Salve os irmãos com a bendita paz do Senhor. É a fartura de alegria estar na casa do Senhor. Ali a Bíblia fala que tiver 3 no meu nome, eu estou lá para exaltar e para louvar e agradecer a Deus. A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. Moisés apresenta. Ali a Bíblia fala que Moisés é cheio do poder do Espírito de Deus. A Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar, e o mar se abriu, porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala também, irmão, aleluia. Irmão, ali Deus falou ele para Moisés. Moisés, Moshe, ele escovou. Tira essa mão do teu pé, porque até que tu pisas santa, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, calmeia na presença de Deus. Ali a Bíblia diz também, falou em Samuel. Samuel respondeu e disse, fala Senhor, porque teu servo ouça de Deus. A Bíblia diz também, ele fala, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz também, fala, que Deus ali, ao mundo de tal maneira, que Deus é primogênito para todos aqueles que creem, ter vida eterna, mas igreja do Senhor. Aleluia! Deus ali também disse ali, Zaqueu, hoje campais em tua casa. Esse hoje está aí, Zaqueu. Hoje campais em tua casa. Hoje existe salvação em tua casa. Ali a Bíblia falou ali Deus falou para Zaqueu. Ali também Pedro chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho do Pedro, sabe Deus? Ali também Deus apresenta, Moisés, Daniel apresenta Deus de justiça. Porque Deus orava, Daniel orava 3 vezes no dia, porque ele esperava a bênção de Deus. Ali Deus também falou para Davi, servo meu, seja comigo. Nova criatura em tudo se fez novo. És o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali talvez o Deus falou para Davi. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus. O filho se rebelou ao pai. Morreu no lugar
vocês sabem, a coisa mas aqui, o objetivo nem é ridicularizar, né, a pessoa. A gente sabe que ele claramente é uma pessoa analfabeta, porque a forma como ele diz e também como está desorganizada a mente dele para passar uma informação mostra que ele não teve um ensino fundamental, né? E certamente ele ouviu uma mensagem que falava sobre vários personagens bíblicos. E ele está reproduzindo isso da forma dele, do jeito que ele entendeu essa mensagem. O objetivo não é, evidentemente, humilhá-lo, né? Mas mostra que ele é incapaz de estar pregando a palavra. Existem critérios, existem requisitos para que uma pessoa possa ensinar, e ele não tem esse requisito. Então aí a culpa é da igreja, que abriu a oportunidade para que ele falasse, né? E dele também, que não foi adequadamente formado. Porque uma pessoa pode ser simples, pode ter só o ensino fundamental e ter condições para trazer uma mensagem, trazer uma palavra melhor do que nós vimos aqui. Então eu apresentei aqui, eu só estou relembrando, os irmãos já devem ter visto esse... alguém não tinha visto esse vídeo? A coisa vai longe, né? Vai longe, tem um cavalo, fala dos cavalos amarelo, preto, azul. Então, fala da Carla Pérez, né? Que a Eva deveria ser que nem a Carla Pérez. Né? Fala que também Deus, ele tirou a Eva da costela. Imagine se tivesse tirado do filé, como seria melhor, né? E por aí afora, a gente nem vai falar nada, porque não vale a pena, né? Mas aqui, o que eu quero apresentar para os irmãos? O primeiro exemplo, você percebe que é uma pessoa instruída, que tem uma formação escolar bem melhor, né? Mas não tem uma formação bíblica e teológica, né? Para falar aquilo que tentar justificar algo injustificável. E esse segundo exemplo é pior ainda, porque não tem uma formação nem educacional e muito menos bíblica. E a gente tem um outro exemplo, esse o mais drástico possível, que aqui a gente leva na brincadeira, tudo, isso virou piada na igreja e fora da igreja, mas tem um caso que se tornou sério mesmo, que passou até no Fantástico, os irmãos devem ter visto esse caso. Pode reproduzir. Vamos ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que esquisito nunca vi falar que existia que pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não tenho para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Esse profeta, um homem como nós,
que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Você está falando adulterado ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Vamos dar uma olhada? Qualquer. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Pneu tá aqui no repórter. Pneu a mais. Meu Deus, rapaz! Isso é uma vergonha. Isso é uma revelação. Não para que o senhor adulterasse. Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo aqui. Grande equívoco na opinião de pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, e é. Bom, esta passagem é mais trágica do que as outras, né? Porque, afinal de contas, a gente viu o que é a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento formal, educacional normal, e também a má intenção, né? A serviço também de uma atitude reprovável. Então, esses 3 vídeos que nós passamos, eles mostram uma realidade no Brasil, né, que eu quero, a partir de agora, falar com os irmãos. Eu gostaria de falar sobre a perspectiva bíblica na preparação teológica do obreiro e trabalhar esse panorama para a gente entender melhor a questão educacional. Obrigado. Não sei. Dá para enxergar? Não, eu vejo aqui no computador, não tem problema. Não, eu vejo, olha para trás, não tem problema. Deixa, não tem problema. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. De acordo com a testagem realizada em 2003, já faz um bom tempo, 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos encontram-se na condição de analfabetismo absoluto e 30% têm um nível de habilidade muito baixo, só são capazes de localizar informações simples em enunciados de uma só frase, nível 1. Outros 37 conseguem localizar uma informação em textos curtos, nível 2. E só 25% demonstram domínio pleno das habilidades testadas, o nível 3. Então, nós estamos falando de 2 coisas, analfabetismo e analfabetismo funcional. Então, segundo esse censo, apenas 25% dos brasileiros conseguem ler um texto com uma boa compreensão. Quer dizer, os outros 75% não conseguem entender adequadamente um texto. E isso é a nossa tragédia. Porque, afinal de contas, quando nós falamos a respeito da Bíblia, ou a respeito do Evangelho, é necessário que a pessoa conheça a Bíblia. É necessário que a pessoa saiba ler, para que ela entenda a revelação de Deus. E no nosso país, por conta da falha na educação, nós percebemos que grande parte da nossa população tem dificuldades de entender a própria Bíblia. Ora, esse é o quadro que nós precisamos enfrentar de 2 formas, tanto na formação melhor dos obreiros das igrejas, como também no esforço de dar aos membros da igreja uma educação que seja uma educação formal, incentivar as escolas evangélicas, aliás, as igrejas protestantes, quando vieram aqui no Brasil, a partir do século XIX, 1855,
começaram a surgir aqui as igrejas de protestantismo de missão, batista, metodista, presbiteriano, congregacional, essas igrejas, elas fundavam escolas, junto aos prédios. Tanto é que, a partir dessas fundações de escolas, surgiram as universidades, a Universidade Metodista, surgiu, por exemplo, o Mackenzie, né? As várias escolas batistas. Os batistas não têm tradição de faculdades como a metodista e como a presbiteriana, mas tem a tradição de escolas fundamentais, como a escolha até dos batistas. Eles investiram muito mais no ensino fundamental e no ensino que é o ensino de segundo grau, que seria o médio, né? Então, mas essas igrejas, qual era o objetivo? Ensinar o povo a ler e a escrever para que o povo pudesse ler a Bíblia. Não era uma necessidade do povo brasileiro. Então, aqui no Brasil, nós podemos perceber que ainda a gente tem essa defasagem. Então, por conta disso, nós precisamos entender que existe atualmente uma rejeição do ensino formal de teologia. E essa rejeição é um reflexo da falta de formação educacional da maioria dos evangélicos. Por que existe tanta dificuldade de grande parte dos evangélicos de fazerem um curso teológico? Por conta do fato de não terem participado de uma escolarização adequada, de terem tido problemas na sua formação educacional. Então, eu já vi alguns momentos, já participei de alguns cultos, em que claramente a igreja era contrária ao seminário teológico. Até fui pregar numa igreja em que tinha uma música que era Laodiceia, né? Uma moça cantava uma música Laodiceia, Laodiceia, e em parte da música dizia que as igrejas que tinham seminários eram de Laodiceia e tudo mais, né? E o pior é que me convidaram para pregar nessa igreja, né? E eu, claro, né, com toda a educação, trouxe a mensagem e depois questionei o próprio pastor acerca de uma música assim. Então, o que a gente pode perceber? Grande parte das igrejas, elas têm essa dificuldade. Por conta disso, nós temos uma ênfase no cristianismo popular, uma preocupação com quantidade, uma massificação, um culto show ou espetacular. Porque a forma de você conduzir estas pessoas, a grande parte da população que não tem uma boa escolarização, é através do entretenimento. A novela, por exemplo, ela foi produzida, ela é feita para atingir uma pessoa até 12 anos de idade, né? Ou pelo menos que uma criança um adolescente de 12 anos entenda. Então, o nível de uma novela e o nível de um show de televisão é por volta de 12 anos de idade. Então, é uma forma de emburrecer cada vez mais a sociedade. A maioria dos programas que a gente percebe não te levam a nenhum tipo de reflexão, não trazem algum tipo de acréscimo ao teu conhecimento. Por quê? Porque está naquela faixa. Aliás, isso nos primórdios da TV já tinha sido estabelecido, que para você alcançar a maioria das pessoas, você tem que fazer um programa com um nível de rebaixamento mesmo, para que todos possam entender. E o crescimento é visto como sinal de aprovação divina, versus a ideia de pequeno rebanho. Por conta disso também, né, o evangelho que nós temos visto, né, alia multidões a sucesso, multidões à bênção divina. E a multidão não é um reflexo do fato de que Deus está aprovando. É possível que sim, é possível que não. Existem casos em que a multidão é apenas o reflexo de uma mensagem muito rebaixada da palavra de Deus. Uma mensagem que seja palatável, uma mensagem que as pessoas possam aceitar sem nenhum tipo de oposição. Se discute até o que tipo de mensagem está sendo pregada na maioria das igrejas. Grande parte das igrejas estão abarrotadas e cheias de pessoas, porque, por exemplo, as questões relacionadas ao discipulado, as questões relacionadas à vida cristã, são simplesmente deixadas de lado.
enquanto se prega um evangelho de uma banda só, como dizia o meu sogro, um evangelho que fala apenas da prosperidade, da cura, da riqueza, da saúde, e isso faz com que as pessoas acabem frequentando tais igrejas. Né? Esse é o contexto complicado que nós temos atualmente. Agora, vamos trabalhar um breve histórico da formação teológica da Bíblia. A Bíblia sempre enfatizou a formação teológica. É claro que existem leituras bíblicas que nós temos aí fora, né, que estabelecem, por exemplo, você não pode estudar muito a Bíblia, você estudando muito a Bíblia você vai ficando crítico, Deus dá na hora, você não pode elaborar muito bem o sermão. Né? Existe ainda um grupo de pessoas que ainda defende essa posição. É claro que existe o contraponto, existem aqueles que veem a Bíblia como um livro acadêmico qualquer, existe uma teologia popular, que é uma teologia cheia de chavões, é uma teologia cheia de palavras de ordem, é a teologia do sangue de Jesus tem poder, é a teologia da marcha, né, de você colocar um papel embaixo do pé para marchar, que Deus vai te dar as bênçãos que você escreveu, né, no papel. Teve um membro da nossa igreja, né, que estava falando, né, que um marido de uma irmã de uma igreja que foi participar da marcha, chegou, pegou um papel, escreveu rapidamente os pedidos, colocou embaixo da sola do sapato e foi caminhar. Quando voltou, o marido chegou e disse: escuta, né, essa lista que você fez aqui de oração, né, é para quê? Aí ela olhou: ué, foi a lista que eu fiz para marchar. Aí ela pegou o sapato, tirou a lista que ela tinha colocado embaixo da sola e viu que a lista que ela colocou foi a lista de compras. Né? Aí o marido brincando com ela: então não vai faltar comida para o próximo mês, né? Você marchou e tudo mais. Né? Então essa visão popular do Evangelho é a visão predominante. É a visão predominante. A visão de revelações, de uma série de questões, em que a Bíblia muitas vezes é citada de uma forma até meio desastrada. Né? É a famosa teologia do dedão, né, em que você abre a Bíblia, coloca o dedo em algum versículo e procura informações de Deus a partir, né, desse tipo de mecanismo. Isso é uma teologia popular. É claro que nós já passamos por essa fase. Eu acho que todo mundo, e eu desconfio que até hoje alguns irmãos usem esse expediente, né, para ver se na emergência, né, se Deus fala. Mas eu me lembro, por exemplo, que um dia eu estava com um pesadelo, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, e minha mãe chegou e disse: Maurício, faz o seguinte, pega a Bíblia, põe debaixo do travesseiro. Aí eu peguei a Bíblia, pus debaixo do travesseiro, né, e durante alguns dias eu dormi com a Bíblia debaixo do travesseiro, e isso foi muito bom para mim. Né? Mas eu era criança. Né? Era uma forma até psicológica, né? E até, por que não, um contato até que Deus estava permitindo para que eu entendesse alguns aspectos espirituais. Mas a gente cresce, começa a ler a Bíblia, entender a Bíblia, né? E se relacionar com Deus de uma forma mais madura. Grande parte dos cristãos ainda colocam a Bíblia debaixo do travesseiro. E coloca aquela Gideão pequenininha mesmo para não incomodar muito na hora, né, de dormir. Mas existe uma formação teológica na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a casa de profetas. A casa de profetas nós vemos ali a partir do período dos juízes, no finalzinho, começa também na monarquia unida, em que nós temos Eli, que é um juiz, né, e que forma Samuel. Samuel está sendo formado, né? E Samuel é um dos grandes nomes da Bíblia. Tem um texto nas Escrituras Sagradas em que Deus diz nem que mesmo que Samuel ou Moisés viessem falar comigo, Samuel e Moisés já tinham morrido, mas para mostrar o peso de Samuel e de equiparando-se a Moisés, que no período pré-monárquico, Moisés, ou Samuel, se tornou um grande líder. Ele ajudou na unificação do povo, deixou pronto para a monarquia unida.
E Samuel, ele começa uma escola de profetas, né? Uma escola de profetas, inclusive até Saul, né, está ali profetizando entre os profetas. É uma escola que a gente percebe que existe uma sequência. Depois, também no período da monarquia, já no período da monarquia dividida, nós temos Elias e Eliseu. Também percebemos ali que existe uma escola de profetas, Elias formando discípulos e passando a liderança para Eliseu. E nesse caso, em especial, Eliseu até pede porção dobrada do seu espírito, que é muito mal entendido também, porque quando se fala em porção dobrada, a pessoa pensa que é mais poder do Espírito Santo, ou 2 vezes o poder do Espírito Santo de Elias. A porção dobrada, na verdade, quem tinha a porção dobrada era o primogênito, né? Era o herdeiro primogênito. Então o que Eliseu está pedindo é para que ele seja o sucessor de Elias. Eu quero porção dobrada, quer dizer, eu quero ser o sucessor, eu quero dar continuidade ao seu ministério. É isso que Eliseu está pedindo, né? E depois temos Eliseu e seus discípulos. Geazi é um dos discípulos de Eliseu e existem outros também. No Novo Testamento, a gente já percebe que existem várias formações ali, várias escolas também de formação teológica. Uma delas é dos essênios. Os essênios, eles tinham uma escola de formação lá em Qumran. Pelas descobertas arqueológicas, foram descobertas ali espécies de escrivaninhas. Os essênios, e graças a eles deixaram os manuscritos do Mar Morto, né, que é uma coleção de textos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção apenas de um, de Esther, mas todos os outros livros foram copiados por eles, ou inteiramente, como é o caso do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, ou fragmentos. E esse material, né, que é por volta do ano 200 a.C., esse material serve hoje para a gente, para que a gente analise a qualidade dos manuscritos que foram produzidos posteriormente. E essa escola de formação dos essênios, muitos acreditam que possivelmente um homem como João Batista pode ter passado por ela. João Batista não era uma pessoa ignorante qualquer, que recebeu uma revelação do alto e começou a pregar. Ele conhecia muito bem a lei. E ele tinha discípulos. Ele tinha uma escola de formação de João Batista. Tanto é que, em vários momentos do Novo Testamento, você percebe discípulos de João. E até mesmo em Atos dos Apóstolos, Paulo encontra alguns discípulos de João Batista. Então havia uma escola de formação de João Batista. E Jesus também. Jesus, ele fez uma escola de formação dos apóstolos, com o intuito de enviá-los ao campo. E nessa escola de formação nós temos cerca de 3 anos intensos em que Jesus Cristo viveu com os discípulos. Um dado importante aqui: Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. Esse fato de Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista confere a ele uma autoridade. Porque tem um momento em que Jesus Cristo ele é questionado, dizendo: com que autoridade você fala essas coisas? E Jesus Cristo ele responde da seguinte forma: eu só vou responder se vocês me disserem se o batismo de João Batista é de Deus ou é dos homens. E aí eles se calaram. O fato de Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista mostra que Jesus Cristo tinha algumas credenciais. Ele tinha passado por algum tipo de escola de formação, pelo menos para os outros. É como se Jesus Cristo dissesse: olha, eu fui batizado por João Batista. Eu sei que Jesus Cristo ele tem um aspecto humano e tem um aspecto divino. No aspecto humano, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele passou por tudo que nós passamos, com uma exceção: ele não tinha pecado. Então Jesus Cristo passou por um processo de ensino, de formação. Ele foi educado pela sua mãe, por José, o seu pai aqui na terra.
ele foi educado juntamente com seus irmãos, certamente teve conhecimento das escolas rabínicas que existiam. Por exemplo, havia uma escola na época de Jesus que era a escola de Hillel, e uma outra escola rival que era a escola de Shammai. Grande parte das questões que os fariseus e escribas colocavam contra Jesus ou acerca das questões teológicas representavam uma ou outra escola. É interessante nós percebermos isso. A escola de Shammai, ela era mais rigorosa. A escola de Hillel era mais liberal. Na escola de Hillel, por exemplo, conta-se uma história de que um homem foi perguntar para esses dois grandes rabinos, né? Um gentil foi perguntar acerca da lei. E o gentil disse assim: o que eu posso saber a respeito da lei, resumidamente, enquanto eu me equilibro com o pé só? Ele foi na escola de Shammai e o Shammai disse o seguinte: vai embora, é impossível falar a respeito da lei em pouco tempo. É necessário que você estude conosco, é necessário que você fique bastante tempo conosco, é até um insulto você me pedir para que eu resuma a lei em poucas palavras. Aí ele foi na escola de Hillel, e na escola de Hillel respondeu o seguinte: pois não, eu poderia resumir a lei da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua vontade, e amarás o próximo como a ti mesmo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Jesus conhecia os debates que estavam lá. Teve uma outra ocasião também em que perguntaram para Jesus, né, o que deveria ser feito em relação ao caso do divórcio. Se poderia simplesmente dispensar a mulher por qualquer coisa. E Jesus diz: não, só em caso de relações sexuais ilícitas. A escola de Hillel acreditava que você poderia dispensar a mulher por qualquer situação. Queimou o feijão, divórcio nela. Me falou um pouquinho mais, divórcio nela. Agora, a escola de Shammai só aceitava em caso de adultério. Então, grande parte daquilo que Jesus era questionado, né, se referia às discussões teológicas dessas escolas, e Jesus conhecia. Ora, ele dizia o que estava certo numa, ora dizia o que estava certo noutra. Então Jesus conhecia os debates que estavam acontecendo também. Então Jesus passou por uma formação, algum tipo de formação ele tinha. E no caso em especial, o fato dele ter sido batizado por João, ele mesmo disse: é importante que se cumpra toda a justiça. A gente entende que se cumpra toda a justiça com o fato de que Jesus se batizou para ser o exemplo nosso, para que a gente se batize também, né? Mas quem sabe o que estava sendo dito ali era para que aqueles que estavam de fora percebessem que Jesus Cristo, ele era um rabino, ele tinha uma formação teológica aceitável, e essa formação por conta de João Batista, que era uma pessoa respeitada também teologicamente. Bom, isso são conjecturas, né? Mas é para a gente pensar que Jesus Cristo, ele conhecia os debates que estavam ali ocorrendo na região, na sua época. Temos também a formação de Jesus com os apóstolos, e também temos a formação de Paulo. Paulo, que foi aluno de Gamaliel, que era da escola de Hillel, né? Paulo, ele era fariseu de fariseus, teve uma formação muito boa no farisaísmo, tanto é que não é à toa que ele é escolhido por Deus mesmo para falar aos gentios. Se ele fosse da escola de Shammai, certamente ele teria dificuldades de falar aos gentios, mas como ele era da escola de Hillel, ele teria mais facilidade, né? E sendo uma pessoa conhecedora, ele foi capaz de escrever vários textos nas cartas que nos dão informações teológicas importantes. Por exemplo, ele, como era fariseu, ele fala sobre a ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele também, sendo fariseu, ele acreditava em anjos. Ele escreve Colossenses capítulo 1 falando a respeito de anjos, né?
Então Paulo tinha uma formação muito importante, sólida no farisaísmo, e quando ele se converte, ele utiliza também essa formação, né, para ensinar os seus discípulos também, a escola missionária de Paulo. Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia também, existiam escolas também naquela região, e quando ele começou a pregar o Evangelho, começou o seu trabalho missionário, no caso, por exemplo, em Éfeso, ele alugou uma escola, a escola de Tirano, e ficou lá em Éfeso cerca de 3 anos, né? São 3 anos que ele ficou em Éfeso, né? E lá em Éfeso, ele certamente ensinou alguns missionários como Timóteo, Tito, Epáfras, e alguns acreditam que provavelmente foram esses discípulos de Paulo que formaram o Corpus Paulino. O que é o Corpus Paulino? Foi um desses alunos que selecionou as cartas de Paulo para que elas fossem lidas nas igrejas. Tem até uma tese, que eu acho até uma tese muito bonita, né? Que um desses alunos teria sido Onésimo, né? Onésimo que teria guardado as cartas, inclusive a dele, a pessoal, que foi para Filemão, né? A carta que Paulo manda a Filemão falando sobre Onésimo. E que Onésimo teria sido um dos instrumentos para juntar essas cartas de Paulo para que elas pudessem ser distribuídas nas igrejas. É uma tese muito interessante também. Mas certamente foram alunos de Paulo que foram ali guardando as cartas nas igrejas locais que tinham recebido essas cartas. Bom, saindo desse contexto na Bíblia, né? Então a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, existe formação teológica. Então existe um seminário, né, digamos assim. E a gente pode perceber claramente essa formação bíblica e teológica nas cartas de Timóteo. Nas cartas pastorais, Tito também entra nessa categoria, mas especificamente nas cartas pastorais nós podemos perceber essa preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a formação bíblica e teológica. Por exemplo, em 1 Timóteo 3, 1 a 7, que são os requisitos dos pastores, aquele que deseja alcançar o episcopado, está escrito ali a formação teológica. E nessa formação teológica, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, em relação ao ministério cristão, por que alguns almejam o episcopado? Essa é uma pergunta importante. Se a gente está pensando em formação teológica, formar obreiros para cuidar da igreja, o apóstolo Paulo ele estabelece uma lista de requisitos porque ele tem receio de que alguns que almejam o ministério cristão almejem por ganância. Aliás, a gente até percebe na própria carta, nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que alguns, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que muitos, por amarem ou desejarem ser ricos, caíram em perdição. Então existe o desejo do ministério relacionado à questão financeira. Hoje em dia isso é muito comum. Grande parte dos pastores que estão aí entram no ministério pastoral com o objetivo de oferir alguma renda, alguma complementação. Por exemplo, nesse caso que nós vimos do pastor, que se dizia pastor que era pedreiro também, né, a gente discute, né, qual seria a intenção dele. A intenção dele é uma intenção de poder, tanto que ficou expressa essa intenção de poder e domínio sobre outras pessoas, até no fato de ele ter um relacionamento sexual com uma moça, uma senhora casada, né? Então a gente percebe qual os interesses. Os interesses depois eles afloram depois de um tempo, né? E é comum muitas pessoas acreditarem que o caminho do ministério cristão, ser pastor hoje, é um caminho muito fácil. É um caminho que não exige muito. Havia um garçom,
E eu não estou criticando de forma nenhuma a questão do sujeito ser pedreiro ou garçom. Eu conheço um pastor nosso que fez seminário teológico, que a profissão dele é pedreiro, ele está numa cidade do interior, continua trabalhando como pedreiro e é um ótimo pastor de almas. Não estou, de forma alguma, descaracterizando nenhum tipo de profissão, né? O próprio apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão manual, que ele era fazedor de tendas. Então, quando ele não tinha o sustento, ele fazia o trabalho secular para conseguir a sua renda, né? Mas o que nós podemos perceber, havia uma história de um garçom de que ele queria ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro com a igreja. Ele ia numa igreja neopentecostal de manhã, ele copiava a mensagem do sujeito, ele alugou um salão e ele reproduzia essa mesma mensagem à noite. Então é uma coisa tão fácil, tão automática, né? O discurso que a gente vê em várias igrejas é um discurso tão fácil, né? Quem domina esse discurso, ele chega e enche o templo, ele consegue, né, oferir lucro com essa prática. É só dominar alguns conceitos aí de neolinguística e também algumas palavras de ordem, pronto, ele consegue chegar e dominar um grupo de pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, quem almeja o episcopado precisa ter uma série de pré-requisitos. E esses pré-requisitos são pré-requisitos morais, são pré-requisitos de formação, né? E esses pré-requisitos é que nos dão condições para que de fato a gente exerça o ministério cristão. Eu dei aula no seminário que o sujeito, que o plano de vida dele era ir para Jerusalém e fazer uma campanha em Jerusalém, levar um óleo lá para ser ungido, né, ou ser orado lá no Monte Sinai, melhor dizendo, para trazer de volta e vender para as pessoas. Era o projeto de vida dele. Eu acreditava que ele ia ganhar muito dinheiro fazendo isso. E ele estava montando tudo isso. E ele até tinha uma voz bonita, ele queria gravar um CD, né, com os provérbios, então ele ia vender o CD, o óleo, orado lá em Jerusalém, né, para que as pessoas pudessem, segundo ele, serem abençoadas. Ele durou 4 meses no seminário, para a graça de Deus, para a glória de Deus. Então há necessidade de que esse ministro ele tenha aptidão para o ensino, que ele seja um pastor mestre, que ele tenha condições de ensinar. Era o que aquele vídeo que nós vimos, os 3 vídeos, nenhum dos 3 tinham aptidão para ensinar. Um porque usava a Bíblia errada, o outro porque não tinha condição nem de falar, né, e o outro também era um semi-analfabeto, né, e mal intencionado. Nenhum desses 3 estavam dentro dessa categoria. Eles não deveriam estar onde estavam, atrás do púlpito pregando o Evangelho. Não deveriam estar atrás de um programa de TV pregando o Evangelho, como o primeiro, né? E esses pré-requisitos, lembre-se que o apóstolo Paulo diz que a pessoa não pode ser neófita. O que é um neófito? É um nascido novo, né? É uma pequena planta. Um neófito não pode, de forma alguma, ser guindado ao ministério cristão. Ele tem que ter experiências com Deus, tem que ter conhecimento da palavra de Deus. É um erro. Qual que é o grande problema que nós vemos nesses artistas que se convertem? É a sede de, às vezes, alguns pastores também mal intencionados, colocarem esses sujeitos para testemunharem, para venderem fitas, né? Testemunhos, fitas, né? Nem eu, não mais fita. Entreguei a idade agora. Mas de venderem DVDs e fazerem shows, apresentações, palestras. Depois de um tempo a gente vê que o tal sujeito casou de novo, adulterou, voltou para o mundo, e a lista é enorme. Tem uma evangélica aqui que está no 16º casamento já, né? E chegou, fez música para Jesus e tudo mais, e por aí afora, né? Enquanto tantos outros aparecem aí. E a gente guinda essas pessoas a posições de destaque, sendo que essas pessoas são neófitas. Outro aspecto.
A crença na inspiração das Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender, né, que uma das questões importantes que nós vemos é a questão da inspiração bíblica. Né? Homens santos de Deus foram inspirados para que pudessem escrever as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, são as Sagradas Escrituras que tornam o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então a Bíblia tem um objetivo. O objetivo da Bíblia é tornar o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia não se propõe a explicar tudo acerca do conhecimento humano. Aliás, a Bíblia é muito restrita em relação a isso. A Bíblia é objetivo. O objetivo da Bíblia é tornar o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. É claro que existem outras informações que possibilitam a pessoa, ao crente, que viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que tenha uma vida cristã, né? Mas o objetivo da Bíblia é tornar o homem sábio para a salvação. Então, por exemplo, alguns usos que são feitos da Bíblia, pegar, por exemplo, a Bíblia para tentar arrecadar dinheiro com ela, né? Tem um sujeito que chegou e vive pregando, né, que a respeito de dízimo. Não sei como é que ele conseguiu achar que o problema de Adão e Eva ali também estava relacionado ao dízimo. Né? Uma pregação do sujeito que ele falou ali. Ele também disse que Jó também perdeu tudo porque não era dizimista. Né? Então, o objetivo do sujeito é arrancar dinheiro de todo jeito das pessoas. Né? E a Bíblia não tem esse objetivo. A Bíblia trata acerca do dinheiro, trata acerca da cooperação, trata acerca da oferta, do dízimo, mas como consequência, né, de uma vida cristã, né, e não propriamente com o foco que tem sido dado. Então a Bíblia é o livro de salvação, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e o princípio protestante é sola scriptura. Participamos de um congresso recentemente, eu não vou falar onde, né, eu, o Mar e alguns aqui, em que um sujeito pegou uma série de profecias, né, de rabinos, evangélicos, protestantes, e marcou 2017 para a volta de Cristo Jesus. Né? E eu fiquei pensando, poxa, justo agora, né, que foi eleito presidente, isso vai ser em 2017. Eu sou o último presidente da convenção, né, do estado de São Paulo, né? E a questão é que ele usou uma série de referências muito interessantes, que chamam a atenção. Fez uma analogia das 4 luas de sangue. Não sei se vocês já ouviram isso daí. Né? Das 4 luas de sangue, com eventos de Israel, né? E datando que o próximo evento seria em 2017, por isso Jesus Cristo voltaria em 2017. Uma coisa que chama a atenção, faz com que os nossos olhos, né, se aguçem, né, para tentar, né, entender esses mistérios cabalísticos, né, evangélicos, né, que alguns trazem. Né. Mas aí já foi ferido o princípio sola scriptura, que é o princípio lá do protestantismo, da reforma protestante, com Martinho Lutero, Calvino, que estabeleceram aquela série de solas. Sola quer dizer só, né? Tem a ver com sola de sapato, né? Mas sola fide, sola fé, sola graça, somente a graça de Cristo Jesus, solo Christus, somente Cristo, somente sola Escritura, somente a Bíblia, e só lhe deu glória, somente a Deus glória. Então essas 5 solas são, na verdade, princípios do protestantismo contra até o próprio catolicismo, que pregava coisas externas à Bíblia, extra-bíblicas. Então, o que nós muito vemos atualmente no meio evangélico são revelações estapafúrdias, extra-bíblicas. E se quebra o princípio até da Bíblia sendo interpretada por si mesma, e também de uma interpretação bíblica que dê conta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Hoje mesmo, nós temos o Templo de Salomão, que é uma volta ao Antigo Testamento, aos rudimentos do judaísmo. É uma
hermenêutica fajuta. Aliás, infelizmente, grande parte das igrejas neopentecostais caem no erro dos judaizantes por uma falta de uma interpretação adequada. Irmãos, o templo de Salomão era apenas uma sombra daquilo que viria, da igreja de Cristo Jesus. Quando Deus ali aceitou a oferta de Salomão, ele disse que Deus, ele mesmo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquilo era apenas uma sombra do que haveria de vir. E lá em Hebreus a gente vê claramente que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja é o templo do Espírito Santo, e não prédios construídos por homens. Mas a gente tem uma volta ao judaísmo, pela falta de respeito ao princípio sola escritura. Esse desrespeito faz com que absurdos aconteçam. E aqui eu quero ir um pouco mais longe. Eu desconfio que, e eu tenho base bíblica para dizer isso, de que grande parte dos problemas que acontecem numa nação estão relacionados com o nível espiritual dela. Então, por exemplo, o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico por causa da idolatria, por causa da imoralidade, por causa do desrespeito aos próprios judeus, aos pobres também. Uma série de questões que os próprios profetas bíblicos disseram, alertaram e depois confirmaram. Algumas coisas que acontecem no nosso país hoje, e nós estamos sofrendo isso, por exemplo, essa seca que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. É claro que a gente pode pensar só do ponto de vista físico, climático, das eventualidades, isso pode acontecer de tempos em tempos. Mas será que isso não tem uma relação também com a qualidade espiritual, com o fato também de nós termos agora um centro de idolatria no nosso estado, tão danoso quanto por exemplo, a Aparecida do Norte, a Basílica do Aparecida, que se erigiu em nome de Deus, em nome dos Evangelhos? Aquilo é para a honra e glória do Senhor? Ou para a loucura, para o desvario de um homem que está simplesmente solapando as Escrituras Sagradas? E qual o efeito disso numa cidade? Qual o efeito disso no povo de Deus? Então eu estava meditando acerca disso, porque a gente nunca passou por uma seca dessa de São Paulo. Toda vez que a gente abre a torneira, dá um negócio. Eu fui aguar a plantinha lá, antes de eu fazer com esguicho, peguei ali a água contadinha ali, que estava já morrendo a planta, mas cada gota de água que eu colocava ali, eu falei, isso aqui pode faltar. Isso aqui pode dar problema depois. Então a questão que nós vemos vai nessa, de acordo com esse tema, crença na inspiração das Escrituras Sagradas. O uso de revelações extra-bíblicas ou até mesmo de visões mal interpretadas. Outro aspecto, em Timóteo também, e a gente vê isso em 2 Timóteo 4, principalmente 1 a 5, a formação teológica é importante para combater as heresias. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que nos últimos tempos o pessoal teria comichão nos ouvidos, comichão, e era para ele se afastar das fábulas, das heresias. E a gente pode perceber que na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, você tem ali as heresias todas ali sendo combatidas. Quem conhece um pouco o contexto ali percebe que tem um pouco de gnosticismo, tem um pouco de pensamento judaizante, que o apóstolo Paulo está combatendo ali na carta. Então a formação teológica é importante para isso, porque o crente que vai ali no templo de Salomão, paga R$45 para ir, não pode ir de carro ali, não pode ir a pé, tem que ir com frete de outra igreja. Ele está fazendo isso acreditando piamente no seu líder, achando que vai ser abençoado se fizer isso. E a falta de conhecimento das Escrituras, de formação teológica básica nas igrejas,
possibilita um líder como esses conduzir as pessoas para qualquer lugar. A nossa própria denominação sofreu muito isso e sofre também, que de vez em quando vem um iluminado qualquer aí, né, vestido de pano de saco, com barba grande, dizendo que tem uma revelação de Deus, né, para os dias de hoje. Né, e como a gente percebe a figura agora bíblica do Edir Macedo, né, com barba, né, kippá, né, a estola e tudo mais. Então, isso tem um efeito visual muito interessante, isso atrai as pessoas, mas na verdade atrai justamente porque falta conhecimento bíblico e teológico. Né? Se arranha aspectos da Bíblia, mas não se trabalha profundamente. Tem uma amiga minha que congrega lá e disse que as pessoas estão chamando de levita agora. As pessoas lá trabalham. Houve uma consagração de levitas. Você vai vender até pedaços da barba, você está sabendo disso? Oi? Você vai vender pedacinhos da barba. Vai vender? Não, isso aí eu não sei não. Isso aí já é bem possível. Num dia de empresário, vai vender um pedacinho da barba. Isso está bem comprido. Imagine o custo disso. Paletó eu já sabia, né? Mas barba para mim já é novidade. Mas o fato, a gente está falando isso. E, irmãos, a questão é o seguinte: quando a gente faz uma crítica, a gente não está fazendo uma crítica à pessoa, mas aquilo que ensina. Porque pode ser que o próprio Edir Macedo acredite mesmo naquilo que ele está falando e seja fiel àquilo que ele está pensando. Existem colegas nossos pastores também que são pessoas que têm caráter também. Mas lembremos que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Pedro. Nos 2000 anos de igreja que nós temos, quando a gente vai lá em Gálatas, a gente vê o que Paulo chamou a atenção de Pedro. Agora, você discute o caráter de Pedro? Você discute que ele era um dos principais apóstolos? Você discute que ele era um servo de Deus? Não. Mas naquela hora ele errou. Porque no momento em que ele estava sozinho com Paulo, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele acabou simulando, rejeitando comer com os gentios. E o apóstolo Paulo viu nisso um perigo doutrinário. Era como se Pedro estivesse mostrando que era necessário seguir os rudimentos judaicos. E aí Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todos. Então Paulo cometeu alguma coisa antiética? Não, porque está em jogo a doutrina. Está em jogo a doutrina. Então a gente não discute o caráter das pessoas, né? A gente discute justamente o erro. E esse erro precisa ser apontado. Quando ele é público dessa forma e diz respeito à fé, não tem jeito, né? Aliás, o seminário é um lugar importante para isso. Quando a gente fala em conhecimento bíblico e teológico para combater heresias, a igreja precisa de um sistema de formação. As igrejas tradicionais, durante muito tempo, utilizaram a escola bíblica dominical, né? E alguns utilizam cursos, né? Esse sistema de formação é importante na escola, na igreja local. Porque o nível de teologia popular não é bom. A pessoa tem que sair dessa teologia popular para aquilo que se chama de uma teologia leiga. Teologia leiga, aí já não é um nome também muito adequado, mas é uma teologia daqueles que não pretendem ser pastores ou missionários, mas tem um nível de conhecimento bíblico aceitável, conhece as Escrituras, conhece os livros da Bíblia, sabe um pouco da sua autoria, da sua mensagem. Esse nível é importante. Os membros da igreja precisam ter esse nível. E depois tem outro nível de teologia, que é a teologia ministerial, que é a teologia para aqueles que vão exercer ministérios na igreja, né? E aí tem a teologia dos seminários, e depois até a teologia acadêmica, né? Que aí já eu vejo um grande problema, que é aquela teologia da Torre de Marfim, aquela teologia do teólogo que fica ali elucubrando, mas ele já não tem mais relação com a igreja. Esse é um problema. Mas a igreja precisa de uma teologia que seja adequada no nível, para que no nível dos membros básico, que seja para que eles possam fazer essa diferenciação. Outro aspecto, a formação bíblica teológica é necessária para que haja capacidade de seleção e de julgamento. A teologia é importante para que a nossa mente seja capacitada para separar conceitos prós e contrários às Escrituras. Você tem uma multidão de informações
como por exemplo na internet a gente tem toda a informação possível, imaginável. Aquela pregação, é que você não estava no dia, você veio no dia seguinte, né? Mas aquele pastor que falou sobre a volta de Cristo Jesus em 2017, quais eram as fontes? Vídeo no YouTube, texto na internet, um profeta que disse isso, uma irmã que disse isso, aquilo, outro e tudo mais. Não havia capacidade de seleção nele. Ele simplesmente tomou aquilo como sendo verdade. Aliás, que é o que mais se vê no Facebook, por exemplo. Vamos pegar alguns exemplos. Aquelas fotos de caveiras gigantes dizendo que eram nefilins, que foi distribuído, eu ganhei até um e-mail. Glória a Deus, a Bíblia sendo confirmada, porque achou uma caveira de um nefilim e tudo mais. E aquilo era uma montagem, aquilo foi até, a primeira foto que surgiu, era um concurso de Photoshop, né, que foi distribuído como se fosse verdade. Aquele episódio também das noivas do Hamas, as noivinhas do Hamas, né, em que aparece uma fila de homens que estavam se casando, né, que receberam até ajuda do Hamas, com menininhas de 8 anos, 9 anos, né, como se fossem as suas esposas, futuras esposas. Aquilo não era, elas não eram as esposas deles. As esposas estavam esperando no altar. Aquelas eram apenas as damas de honra. Mas aquilo, um sujeito, talvez mal intencionado mesmo, de um tal site Cruzada, não sei o que, em inglês, ele espalhou essa notícia. Aí foi para um jornal sensacionalista, aquela mídia, não sei o que, mídia sem máscara. E a mídia sem máscara espalhou isso para todos os lugares. Mas o interessante é que você não tinha uma informação dessa na Folha de São Paulo, no Globo. Você só tinha informação de que houve o casamento no Hamas. Mas nenhuma mídia séria, no mundo inteiro, CNN, havia falado a respeito dessa pedofilia do Hamas, né, como saiu. Saiu aonde? No mídia sem máscara. Que depois teve que se retratar. Então, se hoje a gente já tem um problema sério de análise de fontes. Tudo que a gente recebe, aqueles nigerianos queimados, né, aqueles corpos carbonizados, né, dizendo, olha, foi um ataque de islâmicos. Não foi. Foi um acidente no Congo. Né, um caminhão-tanque explodiu e várias pessoas foram mortas. E os corpos depois foram colocados ali. Era um acidente, mas aquela foto foi tirada para mostrar que tinha sido um ataque de islâmicos. Irmãos, evidentemente existe uma pedofilia sim no islamismo, existe. Existem islâmicos que estão matando cristãos, e a gente está vendo isso principalmente na Síria, em que milhões, aliás já chega a 1 milhão de cristãos que estão saindo daquela região da Síria e do Iraque, né, estão sendo expulsos. Existe a perseguição. Mas a gente tem que tomar cuidado com as fontes, a gente corre risco de perder a credibilidade passando esse tipo de informação adiante. E na Bíblia também é assim. O sujeito ouve uma coisa qualquer, passa para frente. Né? E também é necessário a gente ter conhecimento dos embates teológicos e suas implicações na fé cristã. O que estão pregando, né, os vários líderes aí? O que eles estão pregando? A gente tem que identificar o que está por detrás de uma pregação de tal pastor. Será que ele tem um pensamento mais liberal? Será que ele é um sujeito que defende a teologia da prosperidade? Ou o teísmo aberto? Ou defende algum tipo de pensamento não cristão? Porque se a gente não tiver essa capacidade de seleção, certamente a gente acaba se envolvendo e passando adiante informações não bíblicas. Outro aspecto, o apóstolo Paulo fala a Timóteo da necessidade de formação contínua e capacidade investigativa. O apóstolo Paulo fala que um dos pré-requisitos é o sujeito ser dado à leitura. Tem que se capacitar, tem que ler. Um pastor, um mestre, ele nunca vai parar de estudar. Nunca. Cada sermão, cada mensagem exige uma preparação específica, né? A não ser que, claro, pegue na internet, né? Pega pregações.com.br,
né, e joga um alimento requentado para o povo sem análise crítica. Né? Mas aquele que pastoreia mesmo, o pastor ele é conhecido como o sujeito que vai na despensa, o nome do pastor é despenseiro, né? Que ele vai na despensa e vai selecionar o alimento para a família do seu senhor. Ele é mordomo, despenseiro. Ele é arauto. Arauto é aquele que apenas diz o que o rei deseja que os outros ouçam. O arauto, ele faz a proclamação, mas ele não faz a proclamação dele. Ele não interpreta do jeito que ele quer, ele não fala segundo a sua vontade, ele apenas comunica a vontade de Deus. Ele é profeta, o profeta fala aquilo que Deus deseja que fale. Né? Tem uma música que a gente vê, às vezes até nas nossas igrejas também, que é uma música que a gente precisa dar uma explicação. Por exemplo, aquela música que diz assim: sobre sua vida vou profetizar, né? Nenhuma maldição chegará, não sei o que, esqueci. Aliás, tem umas coisas, outro dia eu quase caí da cadeira, quando o pessoal do louvor cantou aquela música: sobre sua vida, ó Israel, não vale encantamento. Né? Até aí tudo bem, né? Mas aí no data show estava escrito: no vale do encantamento. Aí o pessoal estava até cantando não vale encantamento, mas o povo estava lendo no vale do encantamento. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Harry Potter? A igreja virou o que aqui agora? Né? A Câmara Secreta e por aí afora. Aí, na hora, fui corrigir, parei o louvor, falei, não, gente, vamos parar com esse negócio, vamos cantar direito. Né? Mas nessa música sobre a sua vida vou profetizar, isso é uma temeridade. E quem profetiza, profetiza algo que Deus mandou. Porque se Deus não mandou profetizar, você não profetiza. Então, sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição. Opa, peraí, não sei. Não sei se a pessoa está em pecado. E o pecado gera consequências, gera maldição. Eu posso chegar e dizer, olha, eu desejo toda sorte de bênção para vocês. É uma coisa. Mas uma coisa é você dizer, eu profetizo, que não vai acontecer. Porque se alguém chegar e disser isso para mim, falar, Deus falou para você dizer isso para mim? É sério isso daí? Porque profecia é profecia. Né? Então a questão, quando a gente fala sobre a capacidade investigativa, é necessário que a gente tenha essa interação entre pesquisa e ensino. A Bíblia, ela, apesar de ser um livro normativo para a gente, é necessário que a gente se intere daquilo que está acontecendo no nosso contexto evangélico, porque senão a gente vai dar sequência. Lembremos que aconteceu com a Igreja Católica, pode acontecer conosco. Quem era a Igreja Católica? Era a Igreja primitiva, no começo. A Igreja primitiva foi alcançando o Império Romano, depois de Constantino houve mudanças significativas e gradativamente essa igreja cristã foi se corrompendo, se tornando a Igreja Católica com uma série de coisas extra-bíblicas. E hoje, gradativamente, a Igreja Protestante está se catolicizando. A gente tem uma basílica, o Templo de Salomão, que foi dito inclusive que as outras igrejas iam se dobrar a esse Templo de Salomão. Era a Meca. O meu tio é da Universal do Reino de Deus, ele está injuriado. Eu não concordo com isso, está errado isso. Onde já se viu o Templo de Salomão? Né? E teve um judeu, um rabino também está bravo. Aí, onde já se viu o Templo de Salomão? É em Jerusalém, Jerusalém. E está uma discussão e vai embora essa discussão. Né? Até a questão do templo, a reforma como foi feita também. Né? Foi uma vara de reforma e não de construção. Então vamos lá. Fundamentação doutrinária na exortação e no aconselhamento. Né? Outro aspecto, o saber que o conhecimento e a prática cristã constituem o maior tesouro já conquistado. E aqui é o grande aspecto também, um grande aspecto do ensino teológico. O ensino teológico nos ensina que o que nós já temos é um grande tesouro. Então a gente não precisa da glória desse mundo.
A gente não precisa do dinheiro desse mundo. E quem não tem essa compreensão vai fazer do Evangelho uma forma de oferir lucros. Nós devemos entender que a vida cristã prescinde da ideia de acumulação de riquezas. É contraditório um pastor que busca ser milionário. Aliás, se você entrou aqui no seminário para fazer o seu pé de meia, você entrou no lugar errado. Tem curso, por exemplo, que ensina você a fazer pregação em 3 semanas. Né? Tem um curso até que um dos exercícios era o seguinte: as pessoas todas falavam 10 palavras, e aí você tinha que fazer um sermão colocando essas 10 palavras. Né? Então, para você chegar e ficar esperto, utilizar essas 10 palavras. Eu me lembro que esse expediente ele foi utilizado naquele filme Fé Demais Não Cheira Bem. Numa das pregações, eles fizeram uma aposta, colocaram 10 palavras sempre incutiram no sermão, e ele conseguiu jogar as 10 palavras lá e ganhou a aposta. Né? Quer dizer, sermão não é brincadeira, né, gente? Sermão não é brincadeira. A gente não está falando de retórica. Recentemente morreu Rubem Alves, que não era um teólogo confiável, né? No sentido da Bíblia, né, do estudo das Escrituras, era um ótimo educador, mas ele falou uma coisa como educador que eu acho que cabe maravilhosamente. Ele disse que a gente precisava de menos cursos de oratória e mais de escutatório, né? Porque tem gente que chega e acha que fala um pouquinho bem. Aliás, esse é o problema da igreja. O sujeito falou um aleluia mais alto, o pessoal já está ungindo o pastor, né? E aí os problemas acabam vindo. E esse sujeito não tem essa clareza de que se existe um ministério, aliás, existe um ministério que está acima de qualquer outro trabalho, é o ministério pastoral. Que aquele que é chamado por Deus para o ministério pastoral está recebendo uma graça maravilhosa, maravilhosa, que não se compara a nada. O filho do Billy Graham, ele aceitou uma embaixada na época dos Estados Unidos, e aí o pai dele chegou e disse: meu filho, você fez o pior negócio do mundo. Você deixou de ser um embaixador de Deus para ser um embaixador dos homens. É porque o filho do Billy Graham também era pastor. E é isso mesmo. A gente não precisa, de forma alguma, trocar, né, e também vender o nosso chamado. O conhecimento bíblico constitui uma vacina contra a tentação das riquezas. Gente do céu, por que um pastor vai querer um carro último tipo, importado, um navio, um avião? Pelo amor de Deus, o sujeito que conhece as Escrituras Sagradas sabe, né, que aquilo que ele já tem e o que vai receber de Deus é muito maior do que qualquer riqueza. Por que a gente vende? Tem pessoas que vendem o ministério porque não são vocacionados, não sabem exatamente aquilo que estão fazendo. Né? Porque aquele que conhece o ministério não vende o ministério por nada. E por fim, né, a gente tem alguns desafios. No Brasil, a gente tem o desafio de uma visão bíblica do ensino para vocacionados, de manter essa visão nas Escrituras Sagradas. A gente sabe que muitos seminários teológicos também estão indo por outros caminhos, deixando a visão bíblica, aliás, distorcendo as Escrituras Sagradas. Outro aspecto, entender que o crescimento sem estrutura teológica cristocêntrica gera distorções. Quero lembrar que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo, não é nem o cristianismo. E se a gente colocasse o crescimento como fator preponderante, então a gente teria que dizer que Alá é que é o Deus certo e os muçulmanos é que estão com a razão. O desafio da mercantilização da fé, que chegou a níveis estratosféricos. Se mercantiliza tudo, é uma indústria do gospel, é uma indústria de tudo. Hoje a gente percebe que existe um comércio de palestras, de pregações. Não estou falando de você honrar uma pessoa que tem o seu ministério e você dar uma oferta para que essa pessoa possa manter o seu ministério. Isso é outra coisa.
O apóstolo Paulo também, ele recebia isso para ser um missionário, por exemplo, recebia dessa forma. Mas a cobrança de cachês exorbitantes, né, isso realmente chama a atenção e é um desafio terrível. A banalização do ministério pastoral. Ser pastor hoje não é uma coisa que ofere algum tipo de honra, né? Muito pelo contrário. Me lembro que quando eu terminei o ensino médio, a gente fez uma festa celebrando, né, o final do nosso curso com os amigos. A gente foi na casa de um amigo, a mãe dele chegou, fez uma mesa bonita, né, e a gente sentou em roda e ela foi perguntando: você, o que você vai fazer agora? Eu vou fazer engenharia. Puxa, que bom, engenharia, isso, aquilo. Você vai fazer o quê? Medicina. Olha, medicina, tem tal faculdade, tudo. E foi falando um a um. Aí quando chegou em mim, eu falei: eu vou fazer um seminário teológico. Ela olhou assim: gente, vamos comer? Já naquela hora, né, eu já percebi o que seria, né, fazer um seminário teológico, ser pastor. Às vezes a gente chega e diz, eu estava no ensino, estava dando aula na prefeitura, tinha dois cargos como professor de história, e aí eu assumi uma igreja, a igreja da Paulicéia, não dava para ficar nos cargos da prefeitura e na igreja, assumi para ganhar menos, assumi para não ter fundo de garantia, deixar tudo aquilo que era a estabilidade que eu tinha como professor. Aí quando eu falei para as professoras, tinha uma professora bem antiga que estava quase se aposentando, ela olhou para mim: não faz isso não, você é tão inteligente, não faz isso não vai fazer isso não. Todo mundo me olhava, falei: que sujeito, eu falei: Maurício vai cair nessa, né? E o outro professor olhava assim: Maurício vai entrar numa dessas aí, né? Então o fato é que ser pastor hoje, existe uma banalização do nome, hoje pastor é conhecido como espertalhão. Aliás, os evangelhos são vistos por grande parte das pessoas como o pastor como espertalhão e o rebanho como um bando de idiota, um bando de otário. E o desafio de um ensino teológico contextualizado e voltado para a missão integral da igreja, entendendo que a missão integral da igreja é a pregação do Evangelho, que trabalha em todos os níveis do indivíduo, seja no aspecto psicológico, social, biológico. É o Evangelho que perpassa todas as dimensões do indivíduo. E é isso aí. Bom, eu gostaria nesse instante de fazer uma oração, né, para que Deus nos dê condições para que o ensino teológico ele cumpra esses objetivos e que a gente seja fiel ao nosso chamado, né? Aqui nós temos professores de teologia, nós temos pastores e nós temos aspirantes ao ministério. E que a gente seja fiel ao nosso chamado em busca de um ensino que seja bíblico, cristocêntrico, e que a gente entenda, né, que esse ministério é o que Deus tem de mais precioso na nossa vida. Tem pastor chorando, não tem pastor chorando, pastor que, com o ministério é difícil, ministério aqui, ministério aquilo outro. O pastor Odair, eu aprendi com o pastor Odair. O pastor Odair, Maurício, é uma choradeira. Às vezes a gente vai na ordem de pastores, é uma choradeira, o pastor dizendo isso e aquilo. Meu Deus, né? Não tem problema você partilhar, né? Mas não tem coisa melhor do que ser pastor, não. E não tem mesmo. Para quem é chamado para ser pastor, aliás, não tem coisa melhor do que você fazer o seu chamado, seja pastor ou não, né? Nós temos um chamado de Deus, temos um ministério, a melhor coisa é fazer, né? E ser pastor, irmãos, é uma bênção. É uma bênção, é uma alegria a gente poder ser instrumento da graça de Deus. É claro que tem os sofrimentos, mas eu não sei o que não há sofrimento nessa vida. Eu estou sofrendo tanto perseguição, mas quem não sofre, né? Eu estou sofrendo tantos problemas, mas
Não tem Jesus Cristo que está ao nosso lado também? Não, e isso não faz parte do nosso aperfeiçoamento? Eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lhe dizia, olha, para mim, morrer é Cristo, o viver é lucro, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Você não vê Paulo chorando por causa disso, né? Paulo ele dizia, olha, fui perseguido, tal, mas para mim, olha, é isso aí, morrer é Cristo. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa aula inaugural, pela forma, Senhor, como Tu tens nos convocado, Senhor. Quero te agradecer pela vida dos irmãos, Senhor, que estão dispostos a começar, Senhor, um novo semestre. Abençoa cada um, aqueles que estão iniciando, aqueles que estão voltando, Pai. Abençoa cada um, Senhor, para que possam começar e possam terminar, Senhor. Amém. Que todos possam, Senhor, perceber, Senhor, também a graça, Pai, de Te servir, Senhor, e a importância, ó Deus, de conhecer as Tuas Escrituras, conhecer a Tua Palavra cada vez mais em profundidade. E, Pai amado, dá-nos forças, ó Pai, para que a gente possa cumprir todos os nossos objetivos, Pai, que Tu tens colocado nos nossos corações, e glorificar o Teu santo nome. Abençoa cada irmão, cada família, cada igreja representada aqui, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.